Da vida bela melodie, tre placis altiela di, sed vi ne zorgas pri musica bruia. Gi sonis tiel bela tril, minora fal, majora bril, hesitas la rege kai versas, aleluia. Aprendi Esperanto quando eu tinha 14 anos. Hoje eu tô com 26, já tenho aí 12 anos de Esperanto, né? E acho que a primeira coisa que me fez querer aprender o Esperanto foi realmente o propósito. Era a primeira vez que eu escutava alguém me falar sobre uma língua que tinha uma filosofia por trás dela. E foi aí que eu percebi que falar importava, a maneira como a gente se comunica importa, porque marca um lugar político, geográfico de onde a gente fala. Olá, eu sou Querino Neto, atualmente sou presidente da Liga Brasileira de Esperanto. O Esperanto é uma língua planejada, criada em 1887 pelo polonês, médico, jovem Ludwig Laser Zamenhof, que vivia em uma cidade em Białystok, na Polônia, ainda no domínio do Império Russo, em que se falavam pelo menos 4 línguas. E ele criou artificialmente uma língua que tinha o propósito de unir todos os povos sem o uso de uma língua que tivesse uma etnia específica, né? Uma língua natural que pertencesse a um povo específico. Trata-se, portanto, do Esperanto. Para saber mais, saber o que é o Esperanto, para entrar em contato com a gente, é só acessar o site esperantobrasil.org e lá tem todos os meios de contato conosco. Eu aprendi Esperanto quando eu tinha 14 anos. Hoje eu estou com 26, já tenho aí 12 anos de Esperanto, né? E acho que a primeira coisa que me fez querer aprender o Esperanto foi realmente o propósito. Era a primeira vez que eu escutava alguém me falar sobre uma língua que tinha uma filosofia por trás dela. E foi aí que eu percebi que falar importava, a maneira como a gente se comunica importa, porque marca um lugar político, geográfico, de onde a gente fala. Então, eu nunca tinha me atentado para a violência linguística que existe na maneira como nós nos comunicamos internacionalmente. E quando o Esperanto apareceu para mim com a ideia de unir os povos, de utilizar uma língua neutra no sentido de que ela não pertencia especificamente a nenhum povo, mas pertencia ao mesmo tempo a todos os povos. Eu achei isso fascinante. Então, de lá para cá, eu comecei a aprender Esperanto e fui vendo principalmente como o Esperanto era uma língua mais fácil do que as outras línguas. A facilidade do Esperanto me encantou, porque eu pensei, é disso que a gente precisa, né? A gente precisa se comunicar de uma maneira fácil, de uma maneira em que todos possam compreender, de uma maneira em que as escolas possam ensinar para que essa sistemática da violência linguística, do imperialismo linguístico, ela não se perpetue. E as vantagens que o Esperanto foi me dando ao longo dos anos foram um fator relevante, né? O Esperanto, primeiro, tem um caráter propedêutico, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso, mas ajuda no aprendizado de outras línguas. Então, eu aprendi outras línguas posteriormente ao Esperanto e, sem sombra de dúvidas, o Esperanto ajudou nesse aprendizado e também as oportunidades que o movimento esperantista oferece, oportunidades de viagem, oportunidades de conhecer gente de outros lugares. Tudo isso contribuiu não apenas para que eu entrasse no movimento esperantista, mas também para que eu permanecesse nele até hoje. La alfabeto de Esperanto havas 21 literojn. A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ç, H, H, I,
yo, yo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, sho, to, u, uo, vo, zo. Porque o Esperanto, ele evolui de uma maneira natural, sem ser uma língua natural. Então, assim, quando o Zamenhof lançou o Esperanto, ele chegou a participar de alguns eventos esperantistas, né? Ele lançou em 1887, mas ele, até o início aí do século XX, estava participando dos eventos que estavam sendo organizados pelos primeiros esperantistas. Então, inclusive, o primeiro Congresso Mundial de Esperanto. E aí, é óbvio que, naquela época, nós tínhamos pouca coisa, não havia uma imagem clara do que seria o Esperanto no futuro. E o Esperanto do futuro, que é o Esperanto de hoje, é um Esperanto em que existe uma vasta contribuição bibliográfica. Existem obras hoje escritas, obras literárias, que são escritas originalmente em Esperanto. Então, assim, não se trata apenas de traduzir os grandes clássicos de Shakespeare e de outros autores renomados internacionalmente. Se trata de produzir, assim como em qualquer outra língua, produzir conteúdo original. E existem coisas hoje que não estão em nenhuma outra língua, apenas em Esperanto. E isso eu estou falando de produção cinematográfica, eu estou falando de produção musical, eu estou falando de produção literária. Existe ainda hoje, em termos de movimento, uma vasta evolução. Porque os primeiros esperantistas, eles falavam tão somente de Esperanto, da língua e do movimento, da língua e do movimento. E hoje existem inúmeras associações de Esperanto ao redor do mundo. Existe a Associação de Médicos, a Associação Católica Esperantista, dos mais variados segmentos religiosos, na verdade. Existe a Associação de Advogados, que eu componho, inclusive. Existe uma associação chinesa, que eu acho muito engraçada, que é dos amantes de chá, né? Então, assim, existem comunidades que falam em Esperanto sobre outros assuntos. E eu acho isso maravilhoso, porque é assim que é o mundo fora do Esperanto. É assim que é o mundo nas línguas, né? Na língua portuguesa, nós também temos, aqui no Brasil, em Portugal, nos países lusófonos, nós temos associações das mais variadas, dos interesses mais variados, e a língua portuguesa não é uma questão, ela é um instrumento para falar sobre esses assuntos. Com o Esperanto, isso também acontece. Eu sou um grande fã da música esperantista. Eu acho que eu consumo mais música brasileira e esperantista do que de qualquer outra língua, né? Assim, em português e em Esperanto, meu Spotify, por exemplo, é só português e Esperanto. E isso é natural, né? Não é que eu falo assim, eu vou ouvir música para treinar a língua. Não preciso mais Claro, todos precisamos, mas assim, eu compreendo bem a fonologia do Esperanto. Eu escuto música esperantista porque eu gosto, porque é uma música bem produzida, é uma música de qualidade, é uma música já feita, produzida profissionalmente. E eu acho que isso é riquíssimo, né? Essa pergunta é muito boa, porque é isso que intriga os grandes acadêmicos, né? Não, o Esperanto não tem dialetos. O Esperanto, ele é rigorosamente controlado, inclusive, pela Academia de Esperanto, justamente para evitar que nós comecemos a criar neologismos que fiquem na língua. Neologismo é ótimo, mas assim, quando é criado para construir dialetos, construir variações linguísticas, perde a razão de ser do Esperanto, né? Se existisse um Esperanto chinês diferente do Esperanto brasileiro, no final das contas, o propósito do Esperanto de se comunicar entre povos distintos usando a mesma língua e se compreendendo, se perderia.
Então, rigorosamente, somos controlados pela Academia Internacional de Esperanto para que esse tipo de situação não aconteça. E hoje a prova viva disso é de que, de fato, não há. É isso que intriga os grandes linguistas, né? Porque quando você se comunica em Esperanto com pessoas de outros países, você percebe que, apesar de uma pequena sutileza na pronúncia que não atrapalha a compreensão, porque a fonética do Esperanto é muito regular, né? Essa sutileza é até enriquecedora, mas não atrapalha a compreensão e, de fato, se trata da mesma língua, com o uso do mesmo léxico, do mesmo vocabulário, com o uso, muitas vezes, das mesmas gírias, né? E com a construção linguística, com a construção frasal, na verdade, muito parecida. O que pode ter existido ao longo do tempo é uma variação dada pelo tempo mesmo. Algumas palavras precisaram ser criadas, porque é óbvio, na época de Zamenhof não existia computador. Então, como é que Zamenhof diria a palavra computador, né? Essas palavras precisaram ser construídas, porque a língua evolui. Mas isso acontece com todas as línguas. A língua portuguesa também precisa atravessar os desafios dos novos tempos. Então, existem palavras que vão deixando de ser usadas e existem palavras que vão passando a ser usadas. A palavra abraçar, por exemplo, antigamente, existe até um estudo do Claude Piron, muito interessante, é um autor esperantista muito bom, que ele é esperantólogo e também era um autor literário, né? Ele escreveu analisando a evolução do Esperanto ao longo do tempo e percebeu que existiam algumas palavras em desuso. A palavra abraçar é uma delas. Antigamente, as pessoas diziam tirkalbrak, que é uma espécie... Tirkal, na verdade, significa ao redor, e braco significa braço. Então, é uma coisa meio que o braço ao redor, e isso simbolizava abraçar. E hoje a gente já usa bracumi, que é fazer alguma coisa com o braço, né? Umi, na verdade, não tem uma tradução exata, mas serve para construir esses verbos. Então, existe uma evolução ao longo do tempo, mas não existe uma variação da língua geográfica. Eu diria, essa pergunta é muito boa. Eu tinha de cabeça, assim, com base em números, em dados, eu acho que eu vou arriscar dizer, mas pode ser que a ordem tenha se trocado. Porque eu me baseio nos números oficiais do Querexameno. O Querexameno é a prova de proficiência em Esperanto. E aí existem os números, né, dos países que mais fazem esse exame. E eu acho que a China, sem sombra de dúvidas, né, assim, é um país com muitos falantes esperantistas. A França, eu acho que depois da China deve vir a França. O Brasil é um país muito forte no movimento esperantista. A Alemanha e a Rússia. Eu acho que esses países, coincidentemente, muitos deles do BRICS, né? Mas acho que são países que têm um movimento relativamente bem estruturado. Mas perceba, o Brasil está aí nesse ranking, mas nós vemos que o Brasil não é um país que adota o Esperanto. Nós não vemos assim na rua com tanta facilidade no Brasil falantes de Esperanto. Mas existe uma comunidade esperantista forte. Eu acho que o que falta é realmente que o Esperanto seja entendido como uma política de Estado. E quando eu falo de política de Estado, eu não estou me referindo à política de governo, né? É diferente. Política de governo, entra governo, sai governo, isso é priorizado ou deixado de ser prioridade. Mas a política de Estado é muito maior. Ela é compreendida como os fins que aquele povo tem, né? Aquela nação tem. E nós não temos aí uma política de solidariedade internacional tão consolidada. E o Esperanto faz parte desse tópico de solidariedade entre os povos.
Eu acho que precisa de incentivo, e eu dei uma entrevista recentemente dizendo justamente sobre isso. As pessoas falando assim, mas por que o Esperanto hoje em dia a gente não ouve falar? Primeiro, o Esperanto é uma língua bebê, né? Então, comparada aí a outras línguas, o Esperanto nasceu agora, tem 137 anos, e só o português brasileiro, que também é uma língua bebê, tem 500. O Esperanto tem um quinto disso, né? Um quarto ou um quinto disso. Então, para além disso, existe ao longo da história uma sistemática violência contra os movimentos progressistas, vou utilizar essa expressão, em que o Esperanto se inclui. O Esperanto foi mencionado abertamente no livro Mein Kampf do Hitler, né? Como a língua de judeus, como uma língua que era porque, de fato, o criador do Esperanto era judeu, né? Então, assim, os autoritários, os poderosos, que lucram financeiramente com a divisão dos povos, eles detêm a máquina. E quem detém a máquina não consegue, ou pelo menos não se articula para promover paz mundial nenhuma, né? Isso contraria os seus interesses. Portanto, o Esperanto foi perseguido na ditadura militar brasileira, foi perseguido no Estado Novo brasileiro e no Estado Novo português, foi perseguido na Itália fascista, foi perseguido na Alemanha nazista, né? Nós temos diversos relatos de perseguição. E é isso que acontece quando uma ideia de união dos povos se levanta. Hoje, precisa que o Esperanto seja entendido como uma política de Estado, mas para que ele seja entendido como uma política de Estado, é preciso, primeiro, que os Estados realmente tenham como objetivo a paz e a congregação entre os povos. A facilidade do Esperanto, ela é tão visível que é possível hoje aprender Esperanto e se comunicar relativamente bem em 6 meses de estudo da língua. Um estudo regular, né? Eu dou aulas de Esperanto também, e na minha primeira aula de Esperanto, todos os meus alunos, na primeira aula de Esperanto, aprendem a fonética, né? E com isso, eles conseguem pronunciar qualquer palavra em Esperanto. Mesmo que eles não saibam o significado, na primeira aula, eles saem sabendo pronunciar corretamente qualquer palavra em Esperanto, porque o Esperanto é regular nos fonemas, né? Toda palavra em Esperanto é paroxítona. Toda letra tem um único som. Então, olha como o próprio português ele é difícil. A letra R em rato tem uma pronúncia, mas a letra R em barata tem outra. A gente não diz rato, a gente não diz barrata. São duas pronúncias diferentes, são dois sons diferentes para a mesma letra. No Esperanto, isso é impossível. Impossível. Uma letra tem um único fonema. E aí, quando eu ensino todos os fonemas, você consegue perceber uma palavra escrita, mesmo que você não saiba, não faça ideia do que ela seja, sem sombra de dúvidas, você vai conseguir pronunciá-la corretamente. Avocado, frambo, oranjo, guiavo, melono, vinbero, citrono, granato, ananaso, persico, frago, pitango, pruno, banano, papayo, acajuo, aquamelono, piro, chorizo, pomo, yakvo, mango. E aí, ao longo das minhas aulas, né, eu faço um curso que hoje tem 12 aulas. Ao longo das aulas, é possível que você perceba, já na terceira ou na quarta aula, você consegue identificar qual é a classe gramatical de qualquer palavra.
se essa palavra é um substantivo, se essa palavra é um advérbio, se ela é um adjetivo. E isso não acontece também no português. A palavra barata, por exemplo, vai depender. Você está falando da barata inseto ou você está falando que aquela coisa é barata, né? Porque se você diz assim, a barata entrou na minha casa, essa barata é um substantivo. Se você diz que aquela camisa é barata, esse barata já é um adjetivo. São classes gramaticais diferentes. Você vai ter que ler a frase e entender o contexto para saber de que classe gramatical nós estamos falando. Em Esperanto, isso é impossível. Por quê? Porque você vai olhar a palavra e, independentemente da posição dela, você vai entender qual é a classe gramatical dela. Isso em 3, 4 aulas você consegue perceber, né? Então, assim, é uma regularidade muito grande que em 6 meses de constante estudo, de uma hora de estudo diária, facilmente faz você aprender Esperanto e se comunicar bem, né? Esse foi o meu caso, em 6, 7 meses, e olha que eu tenho um método de estudo muito pouco tradicional, né? Eu não estudei em cursos, etc. Eu fui falando com as pessoas e errando e entendendo. Eu digo que é um aprendizado por osmose, mas que é bom, porque é como as crianças aprendem, né? Ouvindo, repetindo, aplicando e tentando falar, e é assim que se aprende mesmo. E aí você me pergunta onde que o Esperanto se desenvolveu bem. Olha, hoje existem religiões que adotam oficialmente o Esperanto. Existe uma religião asiática, que inclusive está instalada no Brasil também, que é a Oomoto. A Oomoto, ela prega a existência de um único Deus, um único povo. Então ela também partilha da ideia de que toda a humanidade é um só povo e, portanto, deve estar unida, e uma única língua. E a Oomoto utiliza o Esperanto como língua oficial, né? Isso é muito legal. Lá na China, nós já temos hoje curso de graduação em Esperanto na Universidade de Jiaozhuang. Então, eu acho que pronunciei certo em chinês. E aí, existem pessoas hoje que já se graduam em letras Esperanto. Já existe na Polônia pós-graduação em interlinguística e esperantologia, né? Já existem hoje grandes acadêmicos que se dedicam, inclusive brasileiros. É o caso do Edivaldo, de lá do Ceará, da Karina Oliveira, que se doutorou pela USP. Existem muitos acadêmicos hoje que estudam Esperanto e levam o Esperanto a sério. Na China, ainda, só para te dar exemplo, porque eu posso te dar exemplo até amanhã, existe o Museu Internacional do Esperanto, né? E esse museu está aberto aí à visitação de todos, e ele fala sobre a história do movimento esperantista na China. É um museu, uma construção muito grande, muito bonita, muito interessante. E aqui no Brasil, só para finalizar, nós temos a Biblioteca Carlos Domingues, que é a maior biblioteca de Esperanto da América. Ela fica situada em Brasília. Ela tem 8.000 títulos de obras escritas em Esperanto, né? Ou traduzidas para o Esperanto. Então, existem muitas bibliotecas no mundo. Existe uma em Viena, enfim. Existem muitas bibliotecas no mundo que compilam os grandes arquivos do Esperanto. E aí, se for falar, a gente tem assunto até amanhã. Uma mesma língua para todos os habitantes do mundo. Foi a partir dessa ideia que surgiu o Esperanto, idioma que hoje é falado por milhares de pessoas. Mas muita gente ainda não sabe do que se trata ou qual o som do Esperanto. Salutam, cara. O Esperanto é uma língua planejada. Diferente das outras, não nasceu de nativos de um país. Foi desenvolvida pelo polonês Ludovico Zamenhof há 125 anos para ser uma língua universal. Por isso, a bandeira símbolo do Esperanto tem uma estrela de 5 pontas que representa todos os continentes. Pelo fato de que ele é uma língua que não pertence a nenhum povo, não é? Ele se presta mais ao papel de língua ponte entre as culturas. A Unesco reconheceu oficialmente o Esperanto
em 1985, recomendou o ensino da língua a seus países membros. Hoje, há pessoas que falam Esperanto nos 5 continentes e em mais de 120 países. Hoje, são mais de 35 mil livros em Esperanto no mundo. Autores famosos do Brasil, como Ziraldo, já foram traduzidos para o idioma. Os falantes se esforçam para divulgar a língua. É o caso desse cineasta brasileiro que participou da produção de um filme sobre Esperanto. Esse trabalho deste filme foi feito em colaboração internacional, por eu no Brasil principalmente, o roteirista da Suécia e a coordenação na Eslováquia. A gente só se comunicava em Esperanto, foi feito principalmente tudo através da internet e ele foi feito para divulgar o Esperanto na internet. Mais que falar, aprender a língua é fazer parte da comunidade esperantista, o que significa ter acolhida garantida em qualquer lugar do mundo onde haja outro praticante. Tenho esse ideal, essa intenção, né, de viajar pelo mundo afora falando em Esperanto. Mi invitas tiujn spektantojn eklerni Esperanton, ĉar tiu lingvo estas mirinda kaj la internacia komunumo estas mojosega. Deixa eu ver se eu lembro. Eu convido todos os espectadores a começarem a aprender Esperanto, porque essa língua é admirável e a comunidade esperantista internacional é incrível, né? É muito legal. Patronia kiu estas en la ĉielo, sancta estu via nomo, venu reĝeco via, estu volo via, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Panon nian ĉiutagan donu al ni hodiaŭ, kaj pardonu al ni ŝuldojn niajn, kiel ni ankaŭ pardonas al niaj ŝuldantoj. Ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malvera, ĉar via estas la regado, la forto kaj la gloro eterne. Amen.